Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o senador da República Randolph Rodrigues humilhando, esculhambando, esculachando com as ações traiçoeiras do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Randolph Rodrigues jogará toda a verdade sobre essa derrubada de decreto do governo Lula do IOF. Vocês sabem do que eu tô falando. O Hugo Mota, na calada da noite, destruiu esse projeto. E o Randolph Rodrigues chegará aqui neste vídeo deixando as verdades explícitas e jogando os fatos na cara dos bolsonaristas e principalmente do Hugo Mota traidor. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L. Continua chorando. Vamos lá. Derrubada de vetos presidenciais que encarecem consequentemente a conta de luz foi um dos estopins para o presidente da Câmara dos Deputados pautar esse PDL, esse decreto legislativo que vai suspender a alta do imposto sobre operações financeiras. Nós conversamos com interlocutores do presidente da Câmara que nos disseram que o Hugo Mota ficou irritado com a postura do governo de... Imagina a população, como é que ficou o Hugo Mota? Colocar o Congresso Nacional como vilão pelo aumento das tarifas de energia. Aí vale a lembrança, na semana passada o Congresso derrubou vetos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos jabutis no marco legal das eólicas offshore. Jabutis são aquelas propostas que entram, às vezes, dentro de outras propostas de medidas provisórias, sobretudo, e que nada tem a ver com o tema em questão, que podem gerar um custo adicional, neste caso, de quase 200 bilhões. Olha isso. Vimos aqui o que o Hugo Mota causou com a população, certo? Vamos ver agora o que o Randolph Rodrigues tem a dizer sobre isso. Que este decreto que está sendo apreciado nesse momento foi o resultado de um amplo debate que se teve na residência do presidente da Câmara. Hugo Mota. Foi construído e foi, em decorrência disso, revogado um decreto anterior por parte do presidente Lula e por parte do ministro Haddad. Então, esse decreto é o resultado de um diálogo que já se teve anteriormente com o parlamento. Mas faço questão de nós debatermos o mérito sobre isso. Fala-se, é verdade que nós temos uma carga tributária pesada. E é verdade que nós precisamos de qualidade de serviço proporcional à carga tributária, meu caríssimo senador Ciro Nogueira. Mas eu quero afirmar que nenhum governo reduziu mais tributo e vai terminar reduzindo mais tributo do que estes. Veja, nós aprovamos a primeira medida ano passado sobre imposto de renda, da isenção para aqueles que recebem até R$ 2.500. Estamos, nesse momento, acabou de ser votado na Câmara, uma segunda medida ampliando a faixa de isenção do imposto de renda. E está na Câmara dos Deputados a proposta do governo para todos os brasileiros. Eu estou falando de 26 milhões de brasileiros, presidente. 26 milhões de brasileiros que hoje recebem até R$ 5.000 e pagam imposto de renda, para que eles não paguem mais imposto de renda. Junto com isso, esse mesmo projeto de lei estende a faixa de isenção e reduz a tributação daqueles que recebem entre 5 e 7 mil reais. Estes vão pagar menos imposto. Presidente, concluindo esse processo, 9 de cada 10 brasileiros ou não pagarão imposto ou pagarão imposto a menor. Eu acho que é esse o debate que estamos tendo no mérito. E o Hugo Mota esquece isso, né, senador Randolph Rodrigues? Muito obrigado por deixar os fatos esclarecidos. Decreto do IOF. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta. Estamos entre os 10 mais desiguais. No índice de Gini, recentemente, nós ficamos na rabeira. Nós temos uma circunstância que é estrutural da nossa formação como sociedade, formação como país. Eu vou usar as palavras do ministro Haddad. Temos uma cobertura, de fato, que paga pouco tributo, paga muito menos tributo do que todos os países da OCDE, e nós temos a ampla maioria do povo brasileiro que paga tributo. Nós temos um ajuste a ser feito, em primeiro lugar, nessa desigualdade que existe. Esta medida visa ter um primeiro objetivo concreto, que é colocar a peça orçamentária deste ano de pé, é sustentar a peça orçamentária deste ano. Não se trata de uma medida de cobrar mais imposto, se trata de uma medida para refletir com o Brasil e com os brasileiros quem é que tem que pagar imposto. Se são os mais pobres,
sobretudo aqueles que nas propostas do governo vão ficar isentos de pagar imposto. Repito, a proposta do governo é que aqueles que recebem até R$5.000 não paguem mais imposto em nosso país. E aqueles que recebem de 6.000 a 7.000 paguem menos imposto. Quem faz o L Para isso, apoia. é uma conta que tem que ser feita. Nós não queremos tributar a mais os mais ricos, mas nós queremos que os mais ricos sejam um pouco mais tributados. E nós queremos, com isso, colocar a peça orçamentária do Estado brasileiro deste ano, aprovado pelo Congresso, de pé. É por isso, presidente, para enfrentar esse tema da desigualdade que tem no nosso país, que é brutal, presidente. Nós vamos chegar em 2050 com só o que tem de dividendos, de heranças e doações, com os herdeiros dos mais ricos recebendo pelo menos 9 trilhões de reais. Enquanto existe uma tributação sobre aqueles que levam o país nas costas, sobre os trabalhadores, sobre os mais pobres. Esse decreto é para isso, é para buscar equilibrar essa desigualdade que tem em nosso país. É por conta disso, presidente, por enfrentar também essa brutal desigualdade que temos no nosso país, que apelo que esse decreto não pode ser derrubado. Eu acho que chegou num momento crucial para nós brasileiros de resolver, de fato, a questão tributária. Fizemos uma grande conquista, aprovamos a reforma tributária nesse Congresso, mas precisamos de fato resolver a questão tributária no Brasil. E a resolução da questão tributária passa pela brutal desigualdade que nós temos no Brasil. A resolução da questão tributária passa pela reflexão. Quem pode mais, no meu entender, quem tem que pagar mais. Quem pode menos, já pagou muito e chegou a hora de deixar de pagar tributo. É este o cerne da discussão sobre as medidas que o ministro Haddad editou, inclusive este decreto. Obrigado, Randolph Rodrigues, pelas palavras. Suas palavras ecoam pelos ouvidos daqueles que fizeram o L. O L será feito em 2026 novamente porque há pessoas como o Hugo Mota tentando destruir a política brasileira, armando esses processos na calada da noite. Você já vê o quão errado isso é, porque não foi tratado dentro da Câmara. Foi tratado na calada da noite como uma surpresa para todos. Eu acho isso erroneamente gigantesco, já que o Hugo Mota, ele é pedra fundamental para manter a democracia. Ele é o presidente da Câmara e vem com uma traição dessa com o Hugo Mota. Por isso que o Randolph Rodrigues não está errado quando ele fala isso aqui, ó. Fala-se, é verdade que nós temos uma carga tributária pesada. E é verdade que nós precisamos de qualidade de serviço proporcional à carga tributária, meu caríssimo senador Ciro Nogueira. Mas eu quero afirmar que nenhum governo reduziu mais tributo e vai terminar reduzindo mais tributo do que este. Veja, nós aprovamos a primeira medida ano passado sobre imposto de renda, da isenção para aqueles que recebem até R$2.500. Tá vendo? Isso é verdade. Nesse momento, acabou de ser votada na Câmara, uma segunda medida ampliando a faixa de isenção do imposto de renda. E está na Câmara dos Deputados a proposta do governo para todos os brasileiros. Eu estou falando de 26 milhões de brasileiros, presidente. 26 milhões de brasileiros que hoje recebem até R$5.000 e pagam imposto de renda, para que eles não paguem mais imposto de renda. Junto com isso, esse mesmo projeto de lei estende a faixa de isenção e reduz a tributação daqueles que recebem entre 5 e 7 mil reais. Estes vão pagar menos imposto. Presidente, concluindo esse processo, 9 de cada 10 brasileiros ou não pagarão imposto ou pagarão imposto a menor. Eu acho que é esse o debate que estamos tendo no mérito. Exatamente. Muito obrigado, senador Randolph Rodrigues. Pessoal, teve que ser repetido porque o Randolph Rodrigues deixou claro que o governo Lula vem fazendo, e esses bolsonaristas, o Hugo Mota do Centrão, eles não querem divulgação das coisas boas que o governo Lula vem fazendo. Quando eles fazem essas surpresas e tentam destruir algum projeto do governo Lula na calada da noite e conseguem, é um ataque totalmente ao executivo. Muito obrigado, senador Randolph Rodrigues, aí dentro do Senado, por defender o presidente Lula, por defender esse projeto de lei que foi destruído pelo Hugo Mota. É isso que nós temos. Muito obrigado, Randolph Rodrigues. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas, para os centristas sujos aqui de plantão, faz o L. E continue chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem, até lá.